Estamos iniciando mais um Valorizando a Vida. Este programa que leva até você assuntos relacionados com a família, com a saúde, com a espiritualidade e o espiritismo. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos espíritos num corpo de carne. Todos nós fizemos uma programação antes de reencarnar. E esta programação, ela é sempre voltada para o nosso crescimento espiritual. Muitos de nós, quando chegamos ao mundo material, nós esquecemos dos ensinamentos de Jesus, que é o nosso mestre e guia. E nós nos envolvemos com as coisas do dia a dia, com o materialismo, e esquecemos que nós somos espíritos e precisamos cuidar do nosso lado espiritual. Precisamos cuidar do nosso espírito. Também esquecemos que a nossa passagem aqui pelo mundo material, ela é muito curta. E que nós retornaremos ao mundo espiritual levando somente aquilo que é do nosso espírito. E que tudo aquilo que é material ficará no mundo material. Nós levaremos aquilo que de bom e de ruim fizemos nessa passagem aqui pelo mundo material. Haroldo Dutra Dias, que é um juiz de direito, é um palestrante espírita, ele é escritor espírita, ele também é um divulgador da doutrina espírita, vai nos falar com mais profundidade sobre este assunto. Depende, é claro, de uma ideia precisa e clara da vida futura. Não bastam contos de fadas, não bastam histórias simbólicas, não basta uma visão vaga. É preciso uma ideia precisa, detalhada da vida futura. Essa ideia o Espiritismo traz por completo. Ele explica a vida futura, sem devaneios, sem fantasias. Explica o processo de desencarnação. Explica as leis divinas que regem o nosso progresso espiritual. Ele nos orienta sobre o que esperar e o que não esperar. Do que se trata a vida futura? E não apenas como uma teoria, uma hipótese, mas baseado em fatos ocorridos e que podem ser presenciados até hoje. Fatos que atestam a imortalidade da alma. E prossegue o codificador. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. A vida terrena. A visão que você tem da vida futura, da vida que nos aguarda após o túmulo, determina o seu ponto de vista sobre a vida presente, sobre a vida material. Visão que determinará aspectos morais da maior relevância na vida de todos nós. Essa é a mensagem central do Espiritismo. Esse é o coração do Espiritismo.
nos colocar num ponto de vista que nos permita olhar para a vida material, para a vida física, para as perdas, para os prejuízos, para as injustiças, para as crueldades, para a maldade, com um outro olhar. De um lugar diferente. Mas acontece que milhões e milhões de criaturas que se movimentam hoje no auge da transição planetária escolheram outro ponto de vista, escolheram outro lugar do qual observam a vida material. É o que Kardec destaca no parágrafo seguinte: pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Pelo simples fato de duvidar, porque é uma questão de atenção. Você não escolhe se posicionar e olhar a partir de um ponto que você tem dúvida. É por esta razão que a maioria de nós, hoje, sofre muito mais impacto pelos processos da transição planetária, porque escolhemos olhar para a vida material a partir do ponto de vista material, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Tudo. Nenhum bem divisando mais precioso que os bens da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Nós estamos vendo isso hoje nos noticiários, nas delações premiadas, nas prisões. O quanto que as pessoas são capazes de darem tudo para obterem os bens materiais, darem tudo, até a sua dignidade, até a sua honra, porque resolveram olhar para a vida de um ponto de vista puramente material, excluindo a ideia da vida futura. Prossegue o codificador: a perda do menor desses bens lhe ocasiona causticamente pesar. Não é um pesar simples, é um pesar ácido, porque aquele indivíduo colocou tudo, toda a sua esperança na vida material. Qualquer coisa que se perca da vida material é ácido, é pesaroso. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia. E o sentimento que se alastrou hoje pelo mundo é o sentimento da angústia, consequência natural do materialismo que tomou conta dos corações humanos. Angústia. Angústia. Angústia porque um ser amado passou pela desencarnação. Angústia porque uma injustiça lhe foi cometida.
por uma privação numa relação afetiva. Angústia por um dissabor no trabalho, na vida. E assim, utilizando a metáfora do codificador, milhões e milhões de criaturas vivem hoje no corpo como se fossem crianças. Crianças que lembram bebês com seus brinquedos. É por esta razão que o suicídio tem assumido proporções extraordinárias entre jovens, até em crianças. A depressão nunca foi tão grande. Todos nós, nesse momento de crise do orbe terreno, experimentamos angústia, um aperto no coração, em função da insegurança da vida, da imprevisibilidade da vida, porque a vida escapa do nosso controle. A vida se recusa a obedecer às nossas ordens, e a vida ocorre tal qual ela quer, nos surpreendendo, nos desafiando e nos apresentando oportunidades únicas de crescimento. Prossegue Kardec dizendo: são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corporal no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que rodeia. Claro. O que o codificador está dizendo? Se você escolheu olhar para a vida do ponto de vista material, tudo assume uma proporção gigantesca. Tudo. Uma gripe, um dissabor, uma decepção amorosa, um emprego que você perde, as coisas tomam um valor que elas não têm. Não têm. É por isso que, descrevendo a situação contrária, descrevendo a situação que o Consolador prometido nos convida, que é nos colocar de um ponto de vista espiritual. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem. Simples passagem. Breve estada num país ingrato. Olha a observação do codificador. É um breve estágio em um país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Com paciência. Por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se um estado mais ditoso. À morte nada mais restará de aterrador,
deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a porta que se abre para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar em que se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira da vida muito do seu amargor. Amargor. O ponto de vista material, olhar para a vida como se a vida se resumisse do berço ao túmulo, imaginar que nós somos corpo apenas, um amontoado de células, nos traz profunda amargura, sobretudo quando lidamos com perdas e danos, perdas de todo tipo e danos de todo tipo. Por quê? Porque antes de encarnarmos, os amigos espirituais que tutelam a nossa evolução foram sinceros quando construíram conosco os pontos básicos da nossa existência. Sabiam eles, sabemos nós, das dificuldades que trazemos. Sabíamos que a vida física funcionaria como um hospital-escola que cura e educa. Sabemos que nem todos os nossos seres amados encarnam no mesmo dia que nós. E, portanto, que nem todos desencarnam junto conosco. Se uns vêm antes, outros vão antes. Temos um corpo que a cada dia que passa se deteriora. A cada dia que passa. Nosso corpo é um retrato da nossa condição humana. Adoece, se fere, perde funções, perde habilidades, nos provoca dor. A vida física é uma grande maratona que exige de nós o limite das nossas possibilidades. Mas aquele que se coloca de um ponto de vista espiritual é tomado de uma profunda calma espiritual, porque sabe o que é provisório e o que é definitivo. Nós sabemos. Se o mundo físico for destruído, isso em nada afeta o mundo espiritual. O mundo espiritual é o definitivo. Nós estamos em viagem. O problema é que é uma viagem relativamente longa. E quando a viagem é relativamente longa, você se esquece do seu lar. Quando a viagem é relativamente longa, você se esquece que tem uma casa, que tem uma rotina. Nós nos esquecemos. Nos esquecemos que temos uma pátria espiritual.
Nos esquecemos que temos corações que nós não sabemos mais o nome. Não recordamos. Mas eles se lembram de nós. Estavam conosco, estão conosco. Nos chamam pelo nome, não por esse que hoje temos, pelo nome verdadeiro. Conhecem a nossa história, participaram dela, viveram conosco, nos acompanham, nos aguardam. Prova disso, visitam um doente em fase terminal. A coisa que eu mais tenho medo é quando eu estiver doente grave e começar a ver parente que já foi. Começa a ver parente que já foi. Porque eles vêm, conversam conosco. Isso é um fato universal. Quem está partindo, vê, ouve, recebe visita, sonha, volta a se relacionar intensamente, se preparando para o lar, para o retorno. Preocupado então com a transição do orbe e com os desafios que a transição nos traz. Quais são esses desafios? Esses desafios, nós recebemos advertências e avisos. Os Espíritos disseram ao codificador como seria. Um dos elementos da transição, a proposta materialista ia dominar o mundo. Quem governa o mundo hoje é o materialismo. Todas as grandes instituições do mundo, universidades, hospitais, escolas, pensadores, todos querem te fazer acreditar que você morre com o corpo. Fazem questão de nos ensinar isso. Fazem questão de frisar isso. Se você diz que não acredita nesse modelo materialista, às vezes você é excluído na empresa, na repartição pública, na universidade. Você não consegue bolsa. Se você é professor, você é isolado dos colegas, porque é bonito ser materialista. É conveniente ser materialista. Porque o materialismo só tem um compromisso com o egoísmo. O materialismo, diria Kardec, em se alastrando, cria uma sociedade de egoístas ególatras. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo isso. O problema do mundo não é em si um problema de maldade, é um problema de egoísmo. Porque muitos dos males que são causados não porque a pessoa queria causar um mal, não, ela causou um mal porque ela só quer o bem dela. Porque ela sequer foi capaz de enxergar o outro. Porque ela sequer foi capaz de sentir o coração do outro.
Como diria o poeta, coração tão sem cuidado. Coração tão sem cuidado, da letra insensatez. E hoje nós temos milhões de criaturas no corpo insensatas, corações sem cuidado. Tiram a merenda escolar de milhares de crianças para comprar um carro importado para ele. Levam instituições respeitabilíssimas quase à bancarrota para poder ter um dinheiro aplicado na Suíça. É o auge do paradigma materialista. E se você levanta uma voz, se você levanta uma voz na universidade, se você levanta uma voz num tribunal de justiça, se você levanta uma voz no legislativo, dizendo que a vida verdadeira é espiritual, você é tido como um louco. Porque a certeza na vida espiritual é contrária aos interesses dos egoístas. Manter milhões de criaturas num sono, acreditando que elas são um corpo físico e que elas vão acabar. Com a morte é interessante. É rentável, atende muitos interesses. É por isso então que o mundo vive uma escalada de angústia. Jovens de 17, 18 anos, suicidando em faculdades de medicina. Crianças de 8 anos de idade, tomando ansiolítico. Que sociedade nós produzimos? Que sociedade nós construímos? É nesse momento grave da humanidade que o Consolador prometido dirá: aqui veio. Porque o Espiritismo não só predisse esse tempo, como apontou suas causas 160 anos atrás. 160 anos atrás nós fomos avisados. No livro Obras Póstumas, há a mensagem de um espírita dirigindo a Kardec, dizendo assim: que a transição, que esse momento grave seria marcado por 2 fenômenos. O suicídio se multiplicaria e a loucura entendida como todo distúrbio psíquico, psicológico, anímico, atingiria um tão alto grau que as pessoas seriam riscadas do livro da vida antes mesmo de morrerem. Eu particularmente conheço dezenas de jovens, 14, 15 anos, que já não estão vivos nem mortos, porque perderam o bem mais precioso que você pode ter. O bem mais precioso, o sentido da vida.
Se você perder o sentido da vida, você perdeu tudo. Tudo. Não importa o que você tem e o que você não tem. Diante desse patrimônio bilionário, todos os bens são centavos. O sentido da vida. O sentido. Quem é você? O que você veio fazer aqui? Por que você acha que está vivendo as experiências que está vivendo? O que a vida quer dizer a você? O que ela está te pedindo? Que proposta ela está te apresentando? O que a vida está pedindo para você deixar? E o que ela está pedindo para você agarrar? Perguntas simples, que serão respondidas no silêncio das suas noites. Quando você entrar no teu aposento íntimo, o local mais silencioso do mundo, o local mais escondido, o menos visitado da terra, seu coração. E orar em segredo àquele que vê em segredo. E acredite, você não ouvirá palavras, porque o sentido não se diz com palavras. Ninguém acessa sentido com palavras. Nós acessamos sentido com o coração. Você sente o sentido. Depois dessas colocações do Haroldo, é importante que cada um de nós faça a sua reflexão e veja como está a sua espiritualidade. Porque, como diz Madre Teresa de Calcutá, o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o mesmo assim. Veja que no final das contas é sempre entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima.